É com muita alegria que aqui estou para partilhar convosco aquilo que também foi o meu aprendizado durante esta semana, porque se a ideia é tocar a todos com a palavra que aqui trago, a palavra não é minha e o primeiro desejo é que ela possa tocar no meu coração a cada sílaba, a cada frase que eu trago para vós hoje. E a palestra de hoje dedica-se, na continuidade do que tem sido estas últimas semanas, ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e a um capítulo e um conjunto de versículos cujo mais iminente expressa uma expressão cunhada por Jesus e que é muito conhecida pelas pessoas espíritas por representar um dos princípios da sua doutrina. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Este é um versículo retirado de uma passagem do Evangelho que reproduzo agora aqui convosco. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos o lugar. E, quando eu for e vos for preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Esta é uma passagem maravilhosa que nos indica, em primeiro lugar, que há muitas moradas na casa do Pai. E o que é que são estas moradas? Estas moradas remetem para um conjunto de ordens de ideias, que eu dividi em 3, e que a primeira refere-se à dimensão mais material, aos mundos materiais. Há pluralidade dos mundos habitados no universo. Portanto, esta ideia de mais do que não unívoca da existência de diferentes mundos, planetas, sistemas planetários habitados no universo. A segunda ordem de ideias, para que remete este ensino evangélico, é a ideia de regiões ou planos vibracionais, os chamados mundos espirituais, existentes então no mundo espiritual e para onde iremos após a desencarnação, isto é, após nos libertarmos dos laços do corpo físico. A terceira, porventura a mais importante e aquela que sustenta todas as outras ordens de ideias e todas as outras dimensões de existência e da morada, é o nível mental, a nossa morada mental. E tem a ver com os diferentes graus evolutivos que correspondem ao nosso plano de evolução espiritual e que independem do plano de vida em que nos situemos, embora haja uma relação entre aquilo que é o meu mundo mental com o que é a minha vivência no plano espiritual e aquilo que é a minha vivência no plano material. Porque ela determina, a nossa vivência mental determina tudo o resto. Mas começando pelos mundos materiais, e o Evangelho, segundo o Espiritismo, diz-nos, na explicação destas palavras de Jesus, a que fiz referência no início, que as diferentes moradas do universo são mundos que circulam no espaço infinito e que oferecem aos espíritos que nele encarnam, isto é, no mundo material, moradas diversas que correspondem ao grau de adiantamento dos mesmos espíritos. Os mundos são diversos e que correspondem à marcha evolutiva que fazem diferentes humanidades mediante o seu grau de progresso moral.
E estes mundos formam o universo, mas o universo não é formado apenas pelo nosso sistema solar. É formado por muitos outros sistemas que se assemelham ao nosso e que compõem este universo. E já na ciência, no século XIX, proeminentes cientistas davam conta desta hipótese como provável da existência de um grande número de sistemas planetários, inimaginavelmente grande, como uma probabilidade que decorre daquilo que a ciência até então nos mostrava. A probabilidade de não estarmos sozinhos neste mundo já é evidenciada também, a sua hipótese já é evidenciada como provável na ciência há algumas dezenas de anos. E também Allan Kardec, no livro dos Espíritos, em resposta à pergunta são habitados todos os globos que se movem no espaço, nos dizia que sim, que o ser humano terreno está longe de ser como se supõe, pela nossa arrogância e pela nossa soberba, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há seres humanos que se têm por espíritos muito fortes e que se imaginam pertencer a um pequeno globo e ao privilégio de ser os únicos seres racionais existentes no imenso universo. Mas isso é orgulho e vaidade. Na verdade, nós somos o mundo e o nosso sistema solar é apenas, o nosso planeta é apenas uma pequena parte do imenso universo que a nossa inteligência ainda não consegue apreender de forma contundente. Mas o que nos é dado já a conhecer pelo Evangelho e pela doutrina espírita é a diferença, as diferentes categorias dos mundos habitados. E de uma forma muito simplista e muito sucinta, podemos dividir em mundos primitivos, que incidem sobre o início desta caminhada, portanto é onde começamos a nossa caminhada rumo à perfeição. São os mundos destinados às primeiras encarnações, experiências da alma humana. A seguir vem o nosso, ainda em escala, num lugar tão modesto, o mundo de provas e expiações, que tão bem sentimos no nosso dia-a-dia, e onde o mal ainda predomina. Estamos, felizmente, em transição para um mundo de regeneração, onde o mal ainda existe, mas que já não predomina, e embora sujeitos a provas, já adquirem melhores condições e conhecimentos para estabelecerem uma base mais adequada para a sua evolução. Seguem-se os mundos ditosos e felizes, onde o bem já subjuga o mal, onde o bem já é prevalecente e a felicidade predomina, e, finalmente, os mundos celestes ou divinos, para onde todas e todos nós vamos. Talvez ainda falta um bocadinho, certamente que sim, mas é esse o nosso destino, para nos juntarmos a Jesus e a Deus, e onde reina exclusivamente o bem e o conhecimento da verdade, porque os mundos perfeitos são também os mundos onde o conhecimento é absoluto. Ora, mas não é este o mundo de provas e expiações onde vivemos, porque não se enviam para os hospitais as pessoas sadias e também não se enviam para casas de correção as pessoas que praticam, também se enviam para casas de correção as pessoas que praticam crimes, não é? E, portanto, a Terra ainda é um hospital para nos reerguer das nossas maleitas mentais e das nossas malvadezes. É também uma penitenciária para nos corrigir e um subúrbio no imenso universo da vida global.
Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, também os mundos materiais progridem. E é isto que está a acontecer nesta fase de grande conturbância do nosso mundo material. Depois, em segundo lugar, temos os mundos espirituais, que são as diferentes dimensões existentes no além-túmulo, que são nitidamente caracterizadas nas obras de André Luiz. Sabemos que após a encarnação, o espírito passa por uma fase de reintegração num outro plano vibratório, onde dá continuidade à sua existência. São, assim, as diversas zonas espirituais, que podem ser superiores ou inferiores, dependendo da nossa conduta em vida. E, portanto, nesta acessão, as moradas na casa do meu pai podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito que está na erraticidade, isto é, que se encontra desencarnado em espera de nova experiência evolutiva no plano material. Portanto, conforme se ache mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente e as percepções que tenha. Portanto, temos um prolongamento num plano espiritual daquilo que somos e sentimos no plano material. E são várias as zonas espirituais. O abismo, a mais densa e a de maiores sofrimentos, é a região espiritual que se destina a espíritos que ainda cometem crimes mais graves contra as leis divinas, conforme nos fala a memória de um suicida de Camilo. Depois temos as trevas, o mundo, uma região espiritual que ainda é desprovida de toda a luminosidade e que constitui a morada dos espíritos ainda envolvidos pelas mais diversas vibrações do mal e que, portanto, têm um comportamento moralmente condenável nas suas oportunidades reencarnatórias. Seguem-se as esferas terrestres, que são esferas materiais, mas que são esferas que é uma esfera que se afiniza com diversas naturezas de espíritos que não se libertam da energia emanada pela Terra, que é onde ainda domina o mal, e, portanto, a ela permanecem agarrados espíritos ainda ignorantes e que dela não se conseguem desprender. O umbral, uma região espiritual muito bem retratada no nosso lar, e que ainda se concentram todas as criaturas cuja finalidade ainda não é a vida superior, mas é ainda o estágio em zonas materiais que permitam a sua evolução, espiritual. Depois, zonas de transição que se localizam próximas do umbral e que também são muito bem caracterizadas em diversas obras do André Luiz e que nos dão conta de oásis, de uma forma metafórica, porque eles se apresentam como boias de salvação quando os espíritos se encontram ainda em perturbação nas regiões umbralinas e que constituem colónias de ensinamento, são hospitais onde os espíritos sofredores encontram algum alívio e também uma oportunidade para trabalhar numa zona em espera para a próxima reencarnação. Depois as regiões para onde todos queremos ir, que são as regiões das esferas superiores, onde a felicidade já domina e porque nela se congregam os espíritos com grande elevação moral,
os espíritos bons e os espíritos superiores. Depois as esferas resplandecentes, que o nosso espírito e que a nossa imaginação ainda não consegue apreender, mas onde se concentra toda a bondade, a confiança e a felicidade verdadeiras. E encaminhamos-nos para o fim falando dos mundos, os mundos mentais, que são aqueles a partir dos quais se constroem todos os outros. São aqueles que nos movem e que modelam tudo o que está à nossa volta. Aqui não são representadas propriamente por lugares, mas são planos que se expressam por vibrações. São províncias mentais, moradas que situamos a partir das nossas aspirações e as nossas ações interiores, e a partir das quais moldamos a nossa morada evolutiva e nos ligamos ao mundo exterior. Mas são vivências interiores, vivências profundas daquilo que nós somos e daquilo que nós moldamos e projetamos, era isto que eu queria dizer, para fora. De uma forma também muito sucinta, e não trazemos aqui todas as categorias de espíritos, e portanto em termos do seu grau, no seu grau de perfeição, mas, grosso modo, temos 3 grandes ordens de espíritos: os espíritos imperfeitos, onde predomina a matéria e existe a propensão para o mal, somos nós; a ordem dos espíritos bons, onde o espírito predomina sobre a matéria e o desejo do bem também é predominante; e os espíritos de primeira ordem, em que nenhuma influência da matéria já se faz sentir. Os vários departamentos da mente, onde se demoram os pensamentos, as reações, os dramas e as tragédias, os anseios e as realidades do espírito, são as moradas mais estruturantes da nossa existência. E por isso devemos construir moradas que possam afinizar-se com os planos, seja vibratórios, seja espirituais, seja materiais, mais consentâneos com a felicidade e com a alegria de viver e de existir. A morada mental do ser humano equilibrado apresenta características de serenidade interior, de harmonia espiritual, de uma consciência isenta de remorso, uma mente voltada para o alto, o trabalho incessante no bem, ideações edificantes, resignação na dor, moderação na alegria, bom ânimo e submissão à vontade divina. Está aqui sintetizada em pontos tão breves, mas são enormes, enormes cadernos de encargos, certo? Em todos eles encontramos os aspectos que estruturam a nossa casa mental e que lhe pode trazer as melhores vivências, a melhor luz. E, portanto, sob este prisma de morada mental, nós concebemos a casa do Pai como o íntimo, que está em nós, e as moradas como os nossos estados de alma, que alimentamos consoante os nossos desejos e aspirações pessoais e que decorrem do alinhamento destas características na nossa conduta. Mas a última parte do Evangelho, da passagem do Evangelho que vos trouxe hoje, revela uma diligência enorme do amor de Jesus, que pode ser manifestada por ele ou pelos seus mensageiros espirituais. Ele nos diz que, e recordo, se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo,
para que, onde eu estiver, estejais vós também. E mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. As frases, se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo. E onde eu estiver, estejais vós também, indicam então as futuras possibilidades que nos reservam o futuro, pois Jesus Cristo só cessará de vir para nos ir buscar quando nós conhecermos o caminho até Ele e caminharmos até lá. Jesus não desiste de nós e traz-nos a palavra, traz-nos o consolo, traz-nos a luz que nos encaminha para o lugar onde Ele está, para a sua casa. Porque a casa de Jesus, a casa de Deus, é a casa de todos nós e nela todos nos encontraremos, mais tarde ou mais cedo, dependendo do alimento que dermos e da formatação, da modelação que dermos à nossa casa mental. Então, nossos sentimentos, pensamentos, palavras e ações são semelhantes aos dele, na consolidação da sábia afirmativa contida no Evangelho. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Que Deus nos abençoe neste caminho, nesta procura, que nos acolha nesta morada material e espiritual, para que o caminho seja mais breve para todos nós. Muito obrigada.